gente, tudo bem? Eu espero que esteja todo mundo bem. Hoje a gente vai conversar um assunto que incomoda muita gente, inclusive a mim. Quem não quer ter uma pele super lisinha, sem nenhuma mancha? Né? Mas, infelizmente, existem algumas doenças de pele que causam essas manchas. E hoje nós estamos aqui para conversar com uma dermatologista, que inclusive é minha dermatologista, doutora Ana Carolina Amaral. Ela é médica lá no serviço do doutor Daniel Azulay também, professora lá, na Santa Casa de Misericórdia. E, assim, é uma pessoa em quem eu confio, né? Por isso a gente está aqui com ela. Eu não ia trazer qualquer pessoa para a gente conversar. Tanto que a minha pele também é ela que cuida, né? E aí a gente vai conversar sobre melasma, né? E o que é o melasma? Quem vai começar com esses dados todos agora, vou passar a bola, né? Carol, eu primeiro queria te agradecer por você receber a gente. Obrigada, é um prazer poder esclarecer um pouco sobre essas dúvidas que eu acho que é muito comum com as mulheres, alguns homens também podem ter, então acho que são essas dúvidas que às vezes a gente vê muito no dia a dia e acaba não podendo ter informação, ou então tem acesso à internet, mas quer saber alguma coisa mais, enfim, esclarecida, ou mais, algum tratamento, algum esclarecimento maior sobre o melasma, e às vezes a gente acaba não tendo. E assim, por definição mesmo, o que seria o melasma? Para as pessoas poderem entender o que acontece mesmo com a gente. Então, o melasma, a gente fala que é uma desordem de pigmentação, mas na verdade ele é caracterizado pelo aparecimento de manchas, né, no rosto, pode acometer várias áreas, mas é principalmente aqui no buço, na região aqui lateral das bochechas, na testa, acomete principalmente mulheres, mas pode acometer homens em alguns casos. E esse surgimento, esse aparecimento dessas manchas tem várias causas, né? As principais, né, que a gente pode ver, geralmente são ou por alteração hormonal, então assim, anticoncepcional, ou então reposição hormonal. Outra causa também é a exposição ao sol. Na verdade, essa é uma causa e um fator agravante. Às vezes a paciente relata que surgiram as manchas na gravidez, mas depois viu que piorou quando, enfim, foi à praia ou fez exercício físico ao ar livre, e a herança genética também. Então, na verdade, a gente nunca sabe qual é o fator causador. Às vezes pode ser uma junção de 2 ou até 3 dessas causas, e acaba que o sol sempre vai ser um fator agravante. Né? A gravidez, ela tipo, dá uma iniciada, né? Você percebe na gravidez, muita gente nunca teve melasma, e de repente que a gente chama melasma, cloasma, gravídico, e aí aparece na gravidez e de repente tem gente que consegue regredir e tem gente que daí pra frente não consegue essa regressão. Né? Na gravidez, às vezes, pela alteração hormonal, o paciente vê a mancha, e aí depois que o bebê nasceu, depois que a amamentação, a mancha pode continuar. E acontece muito isso da mancha não regredir, e aí a gente tem que começar a fazer um tratamento para controlar essa mancha, para clarear, enfim, aí depende de qual é o grau de acometimento do rosto, da cor da pele da paciente, aí a gente vai escolher o tratamento mais adequado. E os tipos de melasma, né? Que a gente sabe que existem tipos de melasma. Quais são esses tipos de melasma? Na verdade, o melasma quando a gente olha, né, pro paciente, a gente vai vendo, a gente reconhece por uma mancha no rosto, mas pra gente a gente divide o melasma em melasma epidérmico, que geralmente são aquelas manchas que estão mais superficiais, vamos dizer assim, para o pessoal entender, e tem o melasma mais dérmico, que tem já um acometimento mais profundo, e muitas vezes o melasma é misto. Então, na verdade, a mancha ela tem um componente mais superficial e tem um componente mais profundo, por isso a gente acaba às vezes tratando e vendo uma melhora parcial, ou seja, uma parte da mancha melhora e outra não, então isso é comum acontecer. Muita gente tem esse melasma que a gente chama de misto, né, uma classificação pra gente, que muitas vezes a olho nu o paciente não vai conseguir enxergar, mas pra gente a gente consegue, enfim, por meio de exames, a gente consegue definir isso. E
para tratamento em si. Primeiro, a expectativa do paciente. Né? A gente tem que conversar sobre a expectativa, porque todo mundo vai pro consultório achando assim, pô, vou no dermatologista e aí vou acabar com o meu melasma. E aí cria aquela expectativa e que a gente sabe que é um tratamento que é pro resto da vida. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, assim, a melhora, né, o grau de melhora é muito variável, também depende do qual tratamento a gente consegue fazer. Isso vai depender muito do tipo de pele do paciente, da relação do paciente com o sol, se o paciente vive num lugar que tem mais sol, se o paciente tem mais costume de ficar exposto ao sol ou não, e do grau de acometimento do melasma. Tem paciente às vezes que tem melasma só aqui no buço, que é a mancha só aqui em cima nessa área do bigode que a gente fala, tem paciente que tem acometendo a testa toda, tem paciente que tem nas duas regiões, na região aqui da bochecha. Então, o grau de acometimento do melasma, o tipo de pele do paciente e a exposição dela com o sol, em relação ao sol, né? Isso tudo acho que vai influenciar no resultado. E claro, saber que realmente, na maioria das vezes, essa mancha, né, quando tem um acometimento maior, ou então, às vezes o paciente já são pacientes que já fizeram tratamentos anteriores, a gente vê que não está tendo muita resposta, geralmente é uma mancha que a gente vai ter sempre que fazer um acompanhamento, vai ter que estar sempre tratando. Então, no verão a gente tenta fazer um tratamento mais leve, porque realmente a gente usa ácido para tratar e com o sol é mais difícil conseguir usar ácido no país que a gente vive, que tem realmente um índice de radiação ultravioleta muito alto. E no inverno a gente tenta fazer tratamentos mais intensivos para controlar, clarear esse melasma no inverno, e no verão fazer uma manutenção para que ele não volte a pigmentar com a exposição ao sol, ou não pigmente tão rápido com a exposição ao sol que acaba acontecendo eventualmente. Eu vou falar por, né, de cadeira mesmo, né, por mim. É aquela coisa, eu há muito tempo sem ter melasma, de repente ele apareceu e ele se tornou uma coisa que vive comigo e não quer me deixar, né? A gente sabe disso, né? E aí a gente trata o ano inteiro, eu fico com a pele ótima, linda. Porque você é disciplinada, isso é importante. Não, eu faço tudo direitinho, faço peeling, faço o que você manda, eu faço medicamento, você manda comprar, eu vou, tal. E a gente faz tudo direito. Aí eu vou uma vez por ano, 2 vezes ao ano e pego uma semana de sol. Acabou meu tratamento do ano inteiro, né? Isso é uma coisa que frustra, eu tô te falando como paciente, e como eu sei que tem gente em casa também, né, agora, e que fica frustrada, né? Porque você fez o tratamento, estava tudo lindo, né? A gente conhece outras pessoas, né? Que eu lembrei agora de uma pessoa em especial, e que essa pessoa, a gente pega o sol e de repente eu posso passar o filtro, você já me passou 300 milhões de filtros, eu passo o filtro, repasso o filtro, e quando eu vou ver, né, meu rosto às vezes fica até mais claro do que o corpo, você já chegou a ver? Sim, sempre. Né, e quando eu chego, tá com melasminha, aí vamos começar tudinho de novo, né? Isso aí eu até tô colocando isso para as pessoas saberem que é com todo mundo, mesmo com quem faz o tratamento, né, disciplinadamente. Porque você sabe como eu sou disciplinada, Realmente é muito importante isso também. Eu falo que no tratamento do melasma, independente, né, hoje em dia, eu vou falar sobre os tratamentos, tem vários tipos de tratamento, mas o mais importante, o carro-chefe do tratamento sempre é usar o filtro solar e saber como usar o filtro solar, porque independente se a gente for fazer, enfim, o peeling, usar ácido em casa, se o paciente não tem uma disciplina, essa disciplina aqui, né, que você já adquiriu de usar, reaplicar o filtro de 4 em 4 horas, de 2 em 2 horas se estiver na praia, usar um filtro, enfim, que tem um fator de proteção, a gente fala de reaplico na praia até menos tempo, que tem chego até, às vezes, até com acne, você fala, realmente você usou o filtro. Porque tem que ter essa consciência de que o filtro é muito importante por ser realmente uma desordem de pigmentação que é muito fácil de surgir ou de piorar, né, com o sol. Então a gente sempre indica filtros que tem amplo espectro de proteção, que a gente fala que é contra UVA, UVB. Muitas vezes a gente pede para usar também um filtro que tem uma proteção física. Isso que eu ia te falar, para você falar um pouquinho desse filtro de proteção física, que eu acho que o pessoal
Como eu não conhecia antes, eu acho que o pessoal também não conhece. Como que é o filtro de proteção física e o que ele faz? O filtro, geralmente, a maioria dos filtros no mercado hoje em dia, eles têm até um componente químico e tem a proteção física. Os filtros físicos são aqueles que a gente vê muito usar em bebê, que são filtros que não têm química, então eles fazem só uma barreira física. Então não são filtros de barreira. Tem alguns filtros que são 100% físico, então só fazem essa barreira. Geralmente são aqueles filtros que ficam realmente mais brancos no rosto. E hoje em dia, com a evolução dos filtros, para a mulher é ótimo porque a gente tem alguns filtros com cor de base que tem essa proteção física. Isso ajuda muito porque esteticamente disfarça a mancha e ajuda na proteção. Então esse é o diferencial para o filtro só químico, que não tem essa proteção, enfim, física, essa camada mais grossa, né, que geralmente tem alguns componentes, tipo óxido de zinco, entre outros, que podem fazer essa... No caso, você chegou já a passar para mim, para eu usar um filtro físico e aplicar combinar, um filtro... A gente tenta combinar quando o paciente vai ter uma exposição maior, ou usar um filtro com fator de proteção maior, porque no caso dos pacientes que fazem tratamento de melasma, são pacientes que não podem realmente ter uma exposição ao sol, principalmente do rosto, e também tem que ter essa disciplina de ficar reaplicando. Então são pacientes que gostam de disfarçar a mancha, então a gente sempre opta por usar um filtro e muitas vezes uma maquiagem por cima, até para no dia a dia a mancha não ficar muito perceptível, né? Na praia mesmo, né? A gente passa aquele filtro físico e depois passa uma basezinha com filtro, né? Pra não ficar tão branquinha, né? Mas conta então esses tratamentos todos aí, que tem vários tipos de tratamento, vários tipos de peelings diferentes, né? Fala um pouquinho para o pessoal saber. E além disso, lembrar da proteção, além do filtro que eu falo, que é boné, barraca, que é muito importante. Às vezes os pacientes, né, falam, poxa, doutora Ana, eu fui à praia, fiquei de filtro, mas às vezes a gente acaba usando filtro e fica muito tempo na água, ou então a gente, enfim, faz um exercício físico ao ar livre, acaba suando. Então é muito importante, no caso do melasma, que tem que ser realmente uma proteção bem criteriosa, a gente tenta associar, além do filtro, alguma proteção física, principalmente viseira, boné ou junto barraca, óculos de sol. Tudo isso é importante, eu acho, pra gente conseguir ter um resultado melhor no tratamento, né? Eu achei engraçado que a última viagem que eu fiz pra praia, eu tirei uma foto sem chapéu. Aí a sua secretária, dona Leida, colocou embaixo, onde está o seu chapéu? Já vigiando, né? Eu falei, credo. Outra foto eu já tava com meu chapéuzinho pra não levar outra bronca. É difícil. Mas é difícil, tem hora que não dá pra você, né? Que você vai entrar na água, principalmente quando a gente vai pra Fortaleza, é um inferno, porque como é que você vai pra um parque com chapéu? É difícil. Não tem como. Tem situações que você não tem como fazer, né? Mas então, fora as barreiras, filtro, o boné, o chapéu, a barraca, né? Agora vamos entrar na parte médica mesmo. O que a gente pode fazer para dar uma melhorada no melasma? A gente sempre tenta fazer um tratamento. Eu falo que agora, depois que o verão acaba, muitos pacientes aparecem no consultório se queixando, né, de que as manchas ou surgiram manchas novas, ou as que existiam pioraram. E aí querem começar a tratar, porque realmente o inverno é uma época boa pra gente tratar o melasma, porque é uma época que a gente consegue usar mais ácido, enfim, um ácido de escama, deixa a pele mais ressecada. Realmente, enquanto a gente faz tratamento com ácido, não é indicado pegar sol. Então é uma época boa, principalmente aqui em Friburgo, que faz frio, para tratar a pele do melasma. O tratamento assim, de escolha, né, que a gente tenta começar quando a gente recebe um paciente com melasma no consultório, é sempre associar o ácido em casa, e a gente associa substâncias clareadoras. Existem várias, a gente pode fazer ácidos manipulados, tem algumas formulações prontas no mercado, e aí até junto com o ácido a gente pode associar algum ativo anti-ruga que também tem uma função antioxidante, como uma vitamina C, uma vitamina E, que são coadjuvantes no tratamento, não vão clarear tanto quanto talvez uma formulação com ácido, mas eles
ajudam também, tem um papel coadjuvante, a vitamina C, vitamina E, enfim, outros antioxidantes, ácido ferúrico no clareamento, e a gente tenta associar as duas coisas. E existe hoje em dia também os antioxidantes orais, que são, né, medicamentos, na verdade são dermocosméticos que a gente fala, né? Não são considerados medicamentos, são dermocosméticos, que ajudam também, são associados ao tratamento com ácido, também ajudam a prevenir, enfim, a pele, ou melhorar a pele das agressões, né? dos radicais livres que a gente fala. E além desse tratamento com ácido, a gente pode associar o peeling no consultório, acho que é a primeira escolha muitas vezes dos dermatologistas. E aí o peeling a gente tem várias associações, a gente pode associar, eu gosto muito de fazer o peeling químico, que é, enfim, a gente tem hoje em dia peelings com ácido retinóico, tem algumas formulações também já prontas, tem algumas associações com hidroquinona. Então são peelings que a gente aplica no consultório, é uma aplicação rápida, mais ou menos de 10 a 15 minutos, o paciente vai para casa com o produto, algumas vezes até alguns tipos de peeling a gente até retira na hora no consultório, depende de cada caso. E aí, mais ou menos alguns dias depois, o paciente tem uma descamação leve e aos poucos isso vai ajudando a clarear também, junto com o uso do ácido em casa. E sempre o filtro. Sempre o filtro, sempre isso é o padrão do tratamento. Aí, além desse tratamento com peeling, né, que a gente geralmente faz, a gente tem umas outras opções, por exemplo, é o tratamento existe hoje em dia, né, um laser no mercado. A gente tem alguns lasers que a gente pode usar para tratar mancha, mas enfim, é um pouco controverso às vezes, porque você já me falou que pode algumas pessoas podem ter uma piorar, né? Então, na verdade, aí a seleção vai ser mais criteriosa, dependendo de se o paciente tem uma resistência maior ao tratamento mais clássico, o que ele está usando, o tipo de pele do paciente é muito importante, porque a gente precisa ter também um critério para escolher se o paciente tem uma pele mais morena, porque alguns lasers podem também, pigmentar. Depois, então, o laser é uma coisa, né, que existe agora até um laser mais novo. Tem um mais novo que você estava comentando, que né? a gente tem, né, tá sendo lançado agora para o melasma e promete ter uma resposta boa. Eu acho que sempre a gente está tentando ver coisa nova para o melasma, os pacientes sempre querem novidade. Que eu estou esperando um pouquinho para poder, de repente... Pode ser que esse laser também seja uma opção, por ser, enfim, um Q-Suite de novo, que é um tipo de laser que promete ajudar também na melhora do melasma. Ele tem menos, você falou que a intensidade dele é menor, né? Isso. Então ele pode fazer uma diferença em relação aos que já existem hoje para melasma, que a gente já usa, que não são específicos para melasma, são lasers que a gente usa para mancha, enfim, e que atuam também no pigmento. A gente pode acabar associando com esse tratamento do peeling ou com o do ácido em casa. A gente vai dar uma paradinha aqui, dar um intervalo e a gente já volta, tá? Com mais um pouquinho de explicações sobre o melasma.